Ele colabora para o jornal Extra Classe, para a revista Le Monde Diplomatique Brasil e tem se dedicado a projetos de livros de humor gráfico, sendo autor de 17 obras. Já foi agraciado por 20 vezes com o prêmio Ari de Jornalismo, da Associação Rio Grandense de Imprensa. São mais de 40 anos de carreira, mas esta é apenas a segunda vez que é convidado para ser patrono de uma feira do livro. Santiago ficou boa parte da semana em Santa Cruz do Sul e conversou conosco para o Unisque Notícias. Confere aí. Neutair Rebés Abreu, nascido em Santiago, região central do estado, município conhecido como Terra dos Poetas. Conhecido mundialmente por carregar o apelido da cidade, ainda recebeu esse apelido ainda nos tempos em que cursava arquitetura. Cartunista, chargista, quadrinista ou simplesmente, como ele gosta de ser chamado, artista gráfico. Santiago é o patrono da 31ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Seja muito bem-vindo ao Unisque Notícias. Muito obrigado. Como é que o senhor se sente ser convidado para ser patrono? É a segunda vez que eu sou patrono de uma Feira do Livro. A primeira vez eu fui, a questão de uns 6 ou 7 anos atrás, eu fui patrono da Feira do Livro de Santiago, da minha terra. E eu achei muito legal porque isso aí, eu procuro que isso aí não seja apenas uma questão de orgulho pessoal, de vaidade. Eu procuro que isso aí seja também uma manifestação de apoio à nossa profissão de cartunista, de artista gráfico, porque é uma forma como está fazendo também aqui a comunidade de Santa Cruz, uma forma de dignificar a nossa profissão, dizendo que o desenho de humor também é uma forma de literatura. Suas charges e caricaturas, elas já foram vinculadas em diversas publicações, renderam muitos livros e prêmios. Sim. São mais de 40 anos de carreira. São. De onde surge tanta inspiração para essas histórias? Eu acho que a inspiração é fácil, né? Fazer humor no Brasil é muito fácil. O Brasil é um país cheio de situações humorísticas. Às vezes, no terreno da política, no terreno dos acontecimentos, os fatos às vezes são muito mais engraçados que o próprio desenho, né? Vai fazer um desenho de, o que eu vou fazer? Não sobrou nada para mim. É tão engraçado, tão ridículo, tão tristemente engraçados os fatos. E se repetem também, né? As coisas se repetem. Os fatos que aconteceram na ditadura começam a acontecer exatamente iguais agora. Que tu diz, o que eu estou fazendo aqui, tio? Eu vou fazendo a crítica a esse fato e esse fato não foi superado. Não continua acontecendo. O Milor Fernandes dizia que o passado no Brasil não passa, né? A ditadura foi um dos profissionais que passasse por ela e o uso do pseudônimo Santiago ajudou para continuar escrevendo? Tem um pouco a ver com isso. Que eu na faculdade recebi o apelido de Santiago, porque eu vinha da cidade de Santiago e passei a usar esse apelido também porque era uma forma de eu me proteger, né? O meu nome de batismo, os caras iam procurar, eu fazia muito jornal estudantil naquele tempo, a gente fazia jornais de centro acadêmico e eu assinava Santiago para ficar meio protegido, meio escondido a partir do pseudônimo. Também funcionou como isso aí. Como é que funciona hoje, como é que tu vê o cenário para os novos profissionais? Eu vejo com muita preocupação, porque esses nossos tempos de internet são maravilhosos para te divulgar o trabalho. A gente não tem dificuldade nenhuma de divulgar o que faz, mas ninguém paga pelo que a gente faz. Eu venho de um tempo que trabalhava nos impressos, jornais, revistas e livros, que bem ou mal pagavam para a gente exercer essa profissão. Hoje não, é tudo de grátis no Facebook. E eu acho uma coisa terrível isso aí. Aliás, eu condeno muito esse Facebook como uma ferramenta, um jornal eletrônico que explora o trabalho dos criadores. Né? Então vamos falar um pouquinho da política. O senhor tem trabalhado com questões do Brasil atual. Como que o humor pode abordar essas questões significativas? O humor é a grande ferramenta para trabalhar com a política de uma maneira crítica, de uma maneira elucidativa, inclusive, né? Porque a gente quer, eu quero pelo menos, que o meu trabalho seja humorístico, mas muito crítico também. Eu quero que o leitor leia, ache graça daquilo que eu fiz e no segundo momento passe a refletir sobre o problema que eu estou colocando, né? E eu acho que nós vivemos um momento que o humor pode ser bastante importante, bastante útil, porque a gente vive um mundo hoje, a nível mundial, de uma volta do fascismo terrível, né? O Brasil tem vários candidatos fascistas, claramente fascistas, que propõem o retorno ao estado da brutalidade, do totalitarismo, né? Um estado intolerante com gays e com
com negros e com quilombolas. Então eu acho que o humor tem que entrar nessa faixa aí para alertar as pessoas do perigo que nós corremos. Um dos seus personagens que ficou muito reconhecido é o Macanudo Taurino. Que figura é essa e essa inspiração ela teve alguém próximo? Eu acho que o personagem que eu fiz foi uma mistura de vários tipos que eu conheci na campanha lá no interior, na fronteira da Argentina, interior entre Santiago, São Borja e Itaqui, uma região que eu vivi muito por ali. E eu misturei esses tipos e compus um tipo que seria uma espécie de símbolo do gaúcho fronteirista, né? Eu acho que ele tem um bigodão que é do Paixão Cortes, aquele bigodão é do Paixão Cortes, tem um jeitão de Paixão Cortes, né? Tem alguma coisa do Paixão Cortes também, no visual, né? Não nas ideias. E com isso eu quis que o Rio Grande do Sul tivesse um personagem que fosse um representante o humor tivesse um representante desse folclore rio-grandense. E de que maneira o senhor insere o mundo rural e questões ambientais nas suas histórias? Sempre foram muito fortes. Eu sempre me preocupei muito com a questão do ambiente, do meio ambiente, da ecologia. E o meu personagem, o meu gauchão, estava sempre preocupado com a preservação. Ele é contra os transgênicos, ele é contra os agrotóxicos, ele é contra os grandes latifúndios, né, de planta. E ele alerta muito para essas questões aí. Sempre que eu pude, eu coloquei essas questões. O meu personagem, ele é um gauchão, mas ele vai um pouco numa direção oposta ao que o MTG cultiva. O nosso gauchismo do Rio Grande do Sul aqui é muito conservador, bastante conservador, e é um gauchismo de direita, claramente de direita. Eu não quero isso para o meu gaúcho. Meu gaúcho, eu não quero que ele seja conservador. Eu quero que ele represente um gaúcho que talvez não exista, mas eu quero que ele seja um cara que propõe coisas novas e propõe ideias avançadas em relação ao que se apresenta. Latifúndio, né? A questão da terra. O meu gauchão é um gaúcho raro, porque ele é um gaúcho a favor da reforma agrária. Por fim, para a gente encerrar, fale um pouco da menina do Circo Tiburcio, sua recente obra. Esse livro que eu vou estar aí mostrando aqui na Feira do Livro, ele é o segundo de uma série. Eu fiz 2 álbuns já, com histórias que são histórias vivenciadas por mim, né? Infância, juventude, um pouco da vida adulta. E eu resolvi contar em forma de histórias em quadrinhos, que é a linguagem que eu domino é a história em quadrinhos. É aí que eu faço uma literatura de texto e de imagem ao mesmo tempo, né? O senhor vai ter um encontro com as crianças também. Como é que é isso, esse bate-papo com a juventude? É a nossa grande esperança, né? Que a velharada eu acho que não deu certo, né? Então eu acho que isso aí a gente tem esperança que a gente possa colocar algumas sementes de dúvidas. Eu acho muito bom a gente colocar dúvida. Nas crianças não, mas nos adolescentes é bom a gente colocar dúvidas. Eu acho que tem muito medo das pessoas que têm certezas prontas. O fascismo é todo ele feito de certezas absolutas. Isso é assim, assim, assim. Não há margem para debate nenhum. Então eu acho que colocar essa sementinha da dúvida é bom até, né, de forma humorística, de forma engraçada, divertida. E com as crianças é sempre bom de falar, porque eles são muito receptivos. Santiago, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação aqui no Nisso Notícias. A seguir, vamos te mostrar que tem uma modalidade esportiva muito disputada aqui na região que pode integrar os Jogos Olímpicos de Inverno. Já voltamos!